Quando nós oramos, nós não trazemos Deus até nós, porque nós somos levados até Ele. Portanto, feche os teus olhos, abre o teu coração e nós vamos falar com Deus. Deus de Israel, nós louvamos o teu nome, porque nós sentimos a tua presença aqui neste lugar. E nós imploramos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da tumba, nesta noite, ele se movimente aqui em nosso meio. Que sejamos aquecidos pelo poder da tua palavra. Que o Senhor continue aqui conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo aqui na presença de Deus. Que bom que você veio hoje à noite. Deus está muito feliz porque você está fazendo um esforço a mais para estar aqui a cada noite. Eu fui informado que tem gente que está vindo de longe, mas está vindo a semana de oração. Por exemplo, tem pessoas aqui conosco que estão vindo a mais de 180 milhas para poder estar aqui. Não é fácil, mas você sabe que mais longe é o céu e todos nós vamos para lá em nome de Jesus Cristo, amém? Então vale a pena a gente participar da semana de oração. Quero parabenizar aqui de maneira muito especial um grande amigo ali que eu tive o privilégio de conhecer, o Geron, que está transmitindo para nós aí através da Rádio 7. Deus abençoe o Geron também pelo seu talento, pela sua dedicação. E é claro, alguns irmãos nossos estão sempre ouvindo a semana de oração. Para vocês terem uma ideia, nós temos um público aqui na igreja e temos um outro público do mesmo tamanho, praticamente, ouvindo através da Rádio 7. E irmãos de diversos lugares. Por exemplo, nós tivemos e temos irmãos da Turquia, Portugal, Espanha, Escócia, França, Itália, Suíça, Brasil. Estão conectados aí na Rádio 7, que Deus abençoe. Através das ondas da rádio, o mesmo poder do Espírito Santo que alcança o nosso coração, alcança também esses irmãos em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui estão felizes hoje? Levanta a mão direita para eu ver. Maravilha, então, com muito carinho, na maior tranquilidade, eu queria que você ficasse em pé agora, por gentileza, todo mundo em pé agora, eu queria que você levantasse as duas mãos para cima, bem forte, bem alto assim, pode levantar sem medo de ser feliz, repita comigo assim, ó, hoje, não, um pouquinho mais forte, hoje eu estou feliz, fala assim, ó, vou abraçar a pessoa mais linda, mais cheirosa, mais simpática deste lugar. Você já sabe quem é? Mande brasa aí, dê um abraço em você mesmo. Fazia tempo que não se abraçava, né, irmão? Mãozinha direita para cima. Jesus te ama e eu também. Agora você vai dar uma olhadinha para a pessoa que está na sua frente, toque nela, chame essa pessoa e dê um abraço nela em nome de Jesus. Se você não conhece, dê um abraço assim mesmo. Pronto. Maravilha. Agora você vai dar uma olhadinha para quem está atrás de você. E aí você vai dar um abraço também em nome de Jesus. Que legal. Maravilha. Agora você, por gentileza, pode sentar. Coloca o cinto de segurança e nós vamos abrir a palavra de Deus. É por causa da palavra que nós estamos aqui. É a palavra de Deus que nos atrai. A Bíblia é um livro muito espetacular. A Bíblia fechada, ela se torna um livro comum. Agora, a Bíblia aberta é a palavra de Deus. E é por isso que nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. E nós vamos ouvir o eco da voz de Cristo soando aqui nesse lugar, amém? Antes de abrir aqui a palavra de Deus, eu me lembro de uma história, eu não sei se você conhece, de um casal que gostava muito de namorar. Alguém aqui está namorando? Levanta a mão para eu ver. Os casados não estão namorando não? Brigaram? Tem como disfarçar pelo menos? Então baixa a mão, vamos perguntar de novo, ok? Há um tempo de reconciliação, pronto. Quantos aqui namoram? Levanta a mão para eu ver. Na pressão, né, meu irmão? Eita, aqui tem gente que deu saudade, né?
Repetindo, você sabe que tem gente que não namora porque não quer. Tem outros que não namoram porque ninguém quer. Aí já muda o quadro. Agora, coisa boa é namorar, não é verdade? E eu conheci assim a história de um casal que eles gostavam de namorar. E até que no começo do namoro eles se encontraram, e todas as vezes que eles iam se encontrar era no mesmo lugar. E no primeiro encontro, eles foram se encontrar numa praça, e ali tinha uma região muito montanhosa, e naquela região tinham muitos lobos. E o que é impressionante é que aquele casal estava no centro daquela praça, e eles estavam conversando, aquela mesma coisa, todo mundo sabe, de Adão e Eva até agora é a mesma conversa. Tu tem quantos anos? Mora onde? Faz o quê? Gosta de quê? Mas na verdade quer dar um beijo. E faz toda a introdução, e o momento especial é o momento do apelo, né? Que é arrancar um beijo dos lábios da moça e vice-versa. E ele estava lá conversando, conversa vai, conversa vem. Daqui a pouquinho ele já começou a entrar no apelo. Só que tinha um menininho que estava só observando a cerimônia, vendo tudo que ia acontecer. E o menino estava louco para atrapalhar todo o episódio. E o rapaz olhou para um lado para ver se tinha alguém, não tinha ninguém. Daqui a pouco ele olhou para os olhos da menina e falou: beija-me com os beijos da tua boca. Naquele momento a menina liberou, falou: tá bom, eu vou dar um beijo em você. Só que na hora que ele se aproximou da menina para beijá-la, o menininho apareceu e começou a gritar assim, ó: lá vem o lobo, corram, corram, lá vem o lobo. Eu pergunto para você, como ali tinham muitos lobos naquela região, e o povo era atento aos lobos, eu te pergunto, a menina ficou para dar um beijo no rapaz, sim ou não? Sim ou não? A menina correu por um lado, o rapaz correu por outro. No outro final de semana eles foram se encontrar no mesmo lugar. E o rapaz agora estava esperto, ele olha para um lado, ele não vê ninguém. Só que quando ele olha para a menina, o guri aparece. Ele tenta olhar para ver se o guri está lá e o guri some. Ele olha para a menina, o guri aparece. Ele olha de novo, o guri some. Então ele pensou, bem, o guri não está aqui, o menino não está aqui, então eu vou dar um beijo nessa menina agora. E daqui a pouco ele se aproximou da menina, bem, como não tem ninguém aqui, eu quero dar um beijo em você. Na hora que ele se aproximou da menina para arrancar dela um beijo, apareceu um rapazinho e sabe o que foi que ele falou? Lá vem o lobo, agora vem, corram. Eu pergunto para você, a menina ficou para dar um beijo no rapaz? O rapaz correu primeiro para dar exemplo, e logo em seguida a menina correu para o outro lado. Depois, até que algum tempo passou, e eles estavam no mesmo lugar, na mesma praça, e até que ele conseguiu dar um beijo na menina, a menina o beijou também. No outro mês ele conseguiu arrancar um beijo da menina, no outro mês ele conseguiu arrancar um beijo da menina. Só que depois de alguns meses, ele estava no mesmo lugar, no mesmo cenário. De repente, quando eles estavam namorando, alguém com um timbre diferente começou a gritar: lá vem o lobo, corram, o lobo está vindo, corram. Aquele casal pensou que o lobo não vinha, porque eles já foram enganados tantas vezes. Só que tem um grande problema nessa história. Sabe qual é o problema? Naquele dia, de fato, o lobo apareceu. E aquele casal foi vítima das garras do lobo por uma simples razão. Todo mundo estava falando, lá vem um lobo, lá vem um lobo. Eles já tinham ouvido tanto que lá vem um lobo, e o lobo não vinha coisa nenhuma, que no dia da vinda do lobo, eles estavam literalmente despreparados. Eu quero que nesse momento você guarde esta história, que daqui a pouquinho nós vamos entender o porquê que ela foi mencionada aqui nesta noite. Quantos aqui já ouviram falar do filme 2012? Levanta a mão direita para eu ver, a mão direita. Filme 2012. Eu não sei se você parou para perceber, mas a ideia do filme é o seguinte, ó, o fim do mundo vai ser em que ano? Em que ano? Alguém aqui já ouviu falar de Nostradamus? Levanta a mão esquerda agora, a mão esquerda, ok. Nostradamus, ele falou que o fim do mundo seria em que ano? Em que ano? Quantos estavam vivos no ano 2000? Levanta a mão para eu ver. Eu pergunto para você, o ano terminou no ano 2000? Foi o fim do mundo? Só que daqui a pouco sai um filme, é 2012. O calendário maia, ele está apontando o fim do ano, fim do mundo, quer dizer, para o ano agora. E é em dezembro, e daqui a pouco é novembro, e o pessoal vai especulando, e todo mundo falando do fim do mundo, é o fim do mundo, vai ser agora em 2012. Todo mundo está apontando para 2012 como sendo o ano do fim do mundo. Agora, eu falo uma coisa para você.
Dá para tu entender o porquê que você ouviu a história do lobo? Porque isso é uma artimanha do inimigo. Ele vai começando a falar assim, o fim do mundo vai ser no ano 2000, o fim do mundo vai ser em 2012. Você vai ouvindo tanto, vai acontecer o fim do mundo, vai acontecer o fim do mundo, vai acontecer o fim do mundo. Daqui a pouco o fim do mundo não acontece e agora você fica desligado. Muita gente falou que o mundo iria findar. Você já ouviu falar tanto que daqui a pouco você está literalmente despreparado e pode se cumprir na sua vida um texto bíblico. E na hora em que não pensais, o que é que diz a Bíblia? O Filho do Homem virá. Agora, o que me impressiona é que ao longo da Bíblia você vai encontrando várias pessoas que falaram sobre o fim do mundo, linkando com a volta de Jesus. Por exemplo, você vê Paulo na Bíblia escrevendo o seguinte: nós, os vivos que estivermos por ocasião da volta de Jesus. Paulo acreditava tanto, de maneira profunda, na volta de Jesus, que ele se incluiu no grupo dos salvos. Paulo falou assim, nós os vivos, eu também vou estar vivo na volta de Jesus. Só que Paulo sumiu do mapa. Daqui a pouquinho você encontra o Apocalipse falando da volta de Jesus, e João fala da volta de Jesus, só que Jesus não veio. Esta igreja aqui tem o dom profético. Esta igreja tem a sua certidão de nascimento na Bíblia, e uma das características da igreja verdadeira é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E pelos escritos que nós temos dessa igreja, por uma grande mulher chamada Ellen White, mais simples na presença de Deus, sendo inspirada por Deus, ela escreveu algumas coisas para nós, e é impressionante. A igreja tem orientação, e a igreja tem doutrina. A gente fala da volta de Jesus, essa é a nossa grande esperança, só que Jesus ainda não veio. E quando nós falamos da volta de Jesus, é impossível a gente não linkar com aquilo que está acontecendo no nosso planeta. E eu queria que nesse momento você colocasse os teus olhos na tela, porque você vai ouvir uma reportagem que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com todos vocês. Na tela. Para 2010, o ano da fúria. Em apenas 2 meses, o planeta foi castigado por uma sucessão de catástrofes pavorosas. Terremotos, ondas gigantes, enchentes. Olha só. Existe alguma ligação entre tantos desastres? Procuraram os cientistas. Terremotos. Enchentes. Misericórdia. É fim dos tempos, hein? Icebergs à deriva. Nevascas. A natureza está se rebelando. Tornados. Ondas gigantes. Afinal, o que está acontecendo com o nosso planeta? Olha só esta pergunta que foi feita. Afinal, o que é que está acontecendo com o nosso? Se você parou para prestar bem atenção aqui nessa reportagem, isso foi uma reportagem como você viu no Brasil, algumas pessoas estão procurando os cientistas para entender o que é que está acontecendo com o nosso planeta. A gente olha para um lado, a gente vê furacões, a gente olha para o outro lado, a gente vê vulcões. Eu estava vindo agora para Londres nessa viagem e o meu voo ele atrasou um pouco, motivo, as cinzas do vulcão do Chile. A América do Sul estava sofrendo, principalmente ali o sul do país, vulcão de um lado, vulcão de outro. A gente escuta falar de tsunami, a gente escuta falar de tornado, a gente escuta falar de acidentes aéreos, a gente escuta falar de aquecimento global, enchente de um lado, enchente de outro. Eu não sei se você já ouviu falar das enchentes que aconteceram ao longo do mundo, principalmente no Brasil, por exemplo, e no Pernambuco, lá em Palmares, a cidade foi literalmente assim inundada pelas águas. O Rio de Janeiro, eu não sei se você acompanhou algumas imagens, ele também foi afetado pelas águas. Eu estava no mês passado lá nos Estados Unidos, assim que eu cheguei tinha passado o furacão Irene, e antes de eu sair já estava pelo satélite se aproximando o furacão Kátia. Tem nome para todos os furacões. Parece que a natureza ela está descontrolada. Enquanto você vê enchente, pelo outro lado, no paradoxo do mundo, você vê, por exemplo, incêndio, você vê sofrimento, você vê desespero, você vê angústia, você vê
crise. E agora, o que mais me chama a atenção é o seguinte, irmãos, às vezes a gente pensa bem, mas a igreja está fazendo o seu trabalho. Agora, dá uma olhadinha em alguns dados. Hoje em Tóquio nós temos mais de 30 milhões de habitantes e nós temos apenas 2.800 adventistas. Para você ter uma ideia, na cidade do México, dá uma olhadinha no dado, 23 milhões de habitantes, temos aproximadamente 53 mil adventistas. Em Nova York nós temos 19 milhões de habitantes, temos aproximadamente 37 mil adventistas. Em São Paulo, por exemplo, nós temos quase 19 milhões de habitantes, quase 18 milhões e um pouquinho, e nós temos apenas 70 mil adventistas. Em Buenos Aires nós temos 12 milhões de habitantes, apenas 22 mil adventistas. Em Moscou temos 10 milhões de habitantes, apenas 3.500 adventistas. Em Cairo, por exemplo, no Egito, 11,8 milhões de habitantes, 289 adventistas. Parece que se uma das características da volta de Jesus é a pregação do Evangelho, parece que está muito longe, mas nesta noite você vai descobrir que não está. E é por isso que ao abrir a palavra de Deus, a gente vai encontrar um conforto e esperança para a nossa vida. Agora, antes de abrir o livro sagrado, eu queria lhe dizer uma coisa: a Bíblia é um livro adventista, diga amém. Mais forte, a Bíblia é um livro adventista. Eu estou lhe dizendo que é da igreja adventista? Sim ou não? Eu estou lhe dizendo que a Bíblia é um livro adventista, eu vou lhe provar. Por exemplo, a Bíblia tem 3.575 promessas, e das 3.575 promessas, 2.500 falam sobre a volta de Jesus. Só no Novo Testamento, para você ter uma noção, de 11 em 11 versículos, um fala que Jesus vai voltar. Então, se um livro que tem 3.575 promessas, 2.500 falam Jesus vai voltar, este livro só pode ser um livro adventista. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Levante sua mão e diga amém. Então você é adventista. Se você acredita na volta de Jesus, você é adventista. Talvez você está aqui nessa noite e você está perguntando: pastor, mas eu não sou dessa igreja, como é que eu sou adventista? Quem faz parte desta igreja é um grupo que se chama Adventista do Sétimo Dia. Por que é adventista? Porque nós acreditamos na volta de quem? E por que é no sétimo dia? Porque é simples. Porque a gente guarda o sétimo dia. Por que a gente não guarda um outro dia? Porque não está na Bíblia um outro dia. Por que a gente tem que guardar então só um, não são todos? É porque está na Bíblia. Essa igreja só faz o que está na Bíblia e nada mais. Para você ter uma ideia, por que a gente guarda o sábado? Simples. Porque Deus guardou. Porque Jesus guardou. A Virgem Maria guardou, José guardou, os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram, só Paulo, registrado na Bíblia, guardou 84 vezes o sábado. A igreja do passado guardou, a igreja hoje guarda, e Isaías diz que no céu nós vamos guardar o sábado. É só por isso. É simples assim. Ah, pastor, mas eu acho que não é para guardar o sábado. Quem é você para estar achando alguma coisa, meu irmão? Mas se Deus guardou, se Jesus guardou, se Maria guardou, José guardou, todo mundo da Bíblia guardou. Agora, no dia 7 de março do ano 321, um homem chamado Constantino, ele falou o seguinte: nós vamos mudar o sábado para o domingo, e ponto final. E como o império estava sobre a sua responsabilidade, ele falou assim, a partir de agora nós vamos guardar o domingo. Então, hoje, se você guarda o sábado, você está do lado de Deus, da Virgem Maria, de José, dos apóstolos, dos discípulos, da igreja do passado, da igreja do presente, da igreja que vai para o céu. Agora, se você está do lado de Constantino, você está guardando um outro dia que não é o sábado, e você está de um lado de um homem que já está morto e sepultado. Dá para tu entender o porquê que a gente guarda o sábado? A gente tem que guardar o dia que Deus quer e não o que você deseja. É você e eu que temos que nos enquadrar no que Deus quer e não tentar pegar Deus e enquadrar na nossa vida. A gente tem que parar de brincar de ser crente, porque o diabo é diabo 24 horas. Aí tem gente que vai para a igreja: eu quero uma igreja mais animada, eu quero uma igreja mais desanimada, eu quero uma igreja que o povo pula, eu quero uma igreja que o povo chora, eu quero uma igreja que fica todo mundo calado, eu quero uma igreja que me libere isso, me libere aquilo. Não saia procurando. Nós temos mais de 30 mil religiões no mundo. Você quer descobrir a igreja verdadeira? Abra a palavra de Deus, o laboratório da verdade, aí você vai se encontrar com a salvação. É isso, é simples assim. Agora, quando eu falo da volta de Jesus, quando você fala da volta de Jesus, tem gente que às vezes pensa assim, como uma moça um dia me falou: pastor, todo mundo fala que Jesus vai voltar? Eu quero lhe confessar que a minha avó falou da volta de Jesus, ela já morreu e ele não veio. A minha mãe fala da volta de Jesus e já está numa certa idade, daqui a pouco ela descansa
e ele não veio. Será que Jesus vai voltar? Porque a Bíblia diz assim, ó, e quando vocês ouvirem falar disso, daquilo e tal, etc., Jesus vai voltar. Não é assim. Todos os sinais da Bíblia, são quase 90 sinais, todos você pode dividi-los em 2 grupos, e eu queria que você entendesse nesta noite. O primeiro grupo são os sinais gerais, o segundo grupo são sinais iminentes. Irmãos, iminentes nós só temos 2, eles acontecem e Jesus volta. Ah, eu não acredito, não tem problema, ele não depende de você, ele vem. Só tem 2 sinais, que a Bíblia diz assim, ó, eles acontecem, em seguida Jesus Cristo volta. Os outros não são iminentes. É por isso que tem gente, ele não vai voltar, está demorando demais, já acontece fome, já acontece isso, ele não veio ainda. É óbvio, nós estamos nos sinais gerais. Quando acontecer os iminentes, Jesus virá nos buscar para a honra e glória de Deus. Agora, quais são os sinais gerais? Simples, você olha para a Bíblia, você contempla os sinais catastróficos, aqueles sinais sensacionalistas, você vai olhando para a Bíblia e você tem uma visão panorâmica dos sinais gerais. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus agora no livro de Mateus capítulo 24, nós vamos dar uma passadinha para que você tenha uma noção dos sinais da volta de Jesus, e nesta noite você vai descobrir os 2 sinais que vão antecipar a volta de Jesus. Eles acontecem, Jesus volta, que você queira ou não, que você esteja preparado ou não, que o diabo queira ou não, não depende de ninguém, depende de Deus. Mateus diz a Bíblia, capítulo 24. Se tem alguém que está perto de você que está sem Bíblia, em nome de Cristo, coloca a Bíblia para essa pessoa ler, porque é pela contemplação que nós somos transformados. Mateus capítulo 24, versículo 3, os vivos que encontraram digam amém. Amém. O livro de Mateus está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Tem irmão que está chegando já próximo de 1 João. Vai devagar, irmão. Mateus. Todo mundo achou? Olhos na palavra, diz a Bíblia. Versículo 3. Quando eu parar, os vivos podem ler, tá bom? No Monte das Oliveiras achava-se quem? Irmãos? Não é discípulo não, é Jesus mesmo, é para falar mais empolgado. De novo. No Monte das Oliveiras achava-se quem? Assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha só aqui os discípulos querendo saber dos sinais. Versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos... Versículo 5, aqui tem alguns sinais gerais, não são iminentes, gerais. Primeiro diz a Bíblia assim, ó, certamente ouvireis falar de quê, irmãos? E o que mais? Rumores de guerra, vede, não vos assusteis. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra, reino contra, e haverá o que mais? Fomes e o que mais? Terremotos, onde? Grava isso, terremotos em vários, está no plural, vários, e são várias localidades, de fato, diz a Bíblia. Agora, dá uma olhadinha no versículo 10, nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e eles vão enganar quantos? Muita gente. Queridos, para poder enganar tanto você como eu, tem que ser coisa muito bem feita. Porque imagina só, um falso profeta: ei pessoal, me sigam, eu não sigo Jesus não, eu não gosto dele não, venham para a minha igreja. Ninguém vem. Tem que ser falso profeta, misturar a verdade com a mentira, é milagre, é cura, tem que ter muita coisa parecida com aquilo que está na Bíblia. Como é que eu vou identificar se é verdadeiro ou falso? Pelos seus frutos, diz a Bíblia, os conhecereis, diz a palavra de Deus. Agora, vamos continuar, versículo 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo... para testemunha de todas as... Então, esse aqui, ele é iminente. Tem uma expressão conclusiva aqui. Esse aqui, acontece, Jesus volta, daqui a pouco a gente fala. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, o que é que vai acontecer com ele? Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Deixa a tua Bíblia aberta e coloca os teus olhos aqui dentro dos meus olhos. Primeiro lugar, sinais
gerais. A Bíblia fala que são vários. A Bíblia diz que são alguns sinais que acontecem e eles vão nos indicar que é o momento de a gente arrumar as malas para ir para o céu, de a gente estar pronto. Por exemplo, a Bíblia fala do falso Cristo. Alguém aqui, porventura, já ouviu falar do falso Cristo? Levanta a mão para eu ver. Ok. Ah, pastor, eu nunca ouvi falar. Tá bom, se cumpre em nossos dias. Dá uma olhadinha. Único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do universo. Eu sou o mesmo crucificado por ordem de Pilatos, subserviente à ordem dos filhos de Jerusalém. Jamais esquecerei os gritos: crucifique, crucifique. Sou o Messias que vós esperais. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu Pai senão por mim. Sou o unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus e agora como Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri. É impressionante como o que a Bíblia fala acontece diante dos nossos olhos. Falso profeta, a Bíblia fala. A Bíblia diz que além do falso Cristo, do falso profeta, a gente ia escutar de guerras, a gente ia escutar de rumores de guerras, a gente ia ouvir falar de fome. Você olha hoje para o mundo, você olha hoje para a televisão, você olha hoje para a internet, você olha hoje para os jornais, você fica espantado com o que você vê. Para você ter uma ideia, hoje 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Só para você ter uma noção, a cada dois terços da população do mundo hoje vai para a cama com fome. Em cada 8,6 segundos alguém morre de fome. Nós estamos tendo fome, falso Cristo, falso profeta. A Bíblia diz assim, ó, você quer saber se Jesus está perto de voltar? Você vai ouvir falar de terremotos. Em nossos dias estão acontecendo. Quantos aqui já ouviram falar no terremoto do Haiti? Levanta a mão para eu ver. Você acompanhou diante dos nossos olhos. Daqui a pouco você sai do desespero do Haiti, você vai agora para a América do Sul, você vê um terremoto no Chile. Irmãos, o Chile, ele é preparado para terremoto. Se um terremoto que aconteceu no Chile acontecer no Brasil, a gente se encontra com os brasileiros só na ressurreição quando Jesus voltar. Não vai escapar um para contar a história. Agora, terminou o terremoto do Haiti, terremoto no Chile, daqui a pouquinho parece que acabou, e a Bíblia fala, vários terremotos, e aí você encontra agora um terremoto no Japão. Eu olho para a Bíblia, Lucas 21, versículo 25, diz a Bíblia, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das... Olha só o que Lucas fala, antes da volta de Jesus, e iria ter angústia entre as nações, por causa do bramido do mar e das ondas. Tá bom, então olhe esse vídeo que vai aparecer na tela. Veja se o que a Bíblia fala acontece. Que um terremoto e um tsunami devastaram o Japão. A Bíblia fala a angústia das nações. E os sinais estão acontecendo e ainda tem gente que não está preparado para a volta de Jesus. Ninguém pode falar que não foi avisado. A Bíblia fala bramido do mar e das ondas. E tem gente que está vendo os sinais e não se prepara. Bramido do mar e das ondas. Quando isso acontecer, é para a gente se preparar para a volta de Jesus. Tem gente que não está nem aí para o que está acontecendo. Bramido do mar e das ondas. Pode tirar o vídeo? Será que a Bíblia tem razão
É impressionante quando você olha para a palavra de Deus, você vai vendo algumas imagens que nos machucam. A Bíblia fala em Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase. Se você tem hoje um bem, alguém vai lá e toma. Eu não sei se você ouviu falar do caso de Suzane. Matou o pai, matou a mãe, por causa de quê, irmãos? Do dinheiro. É o amor que está esfriando. Agora, é incrível como há um texto na Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 21. A Bíblia diz assim, ó: filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Irmãos, tudo isso está acontecendo e tem gente que só pensa em trabalho, tem gente que só pensa nos seus bens pessoais, tem gente que não tem tempo para Deus. Você está vendo os sinais se cumprindo, é hora de você estar pronto para a volta de Jesus. Diga amém. Lá no Brasil, o verso, ele acontece ao contrário também. Eu não sei se você já ouviu falar no caso desta menina que está aparecendo na tela. Em um outro momento, terminou o caso Isabela, de repente você escuta falar de uma menina chamada Eloá. A menina estava sendo refém ali pelo ex-namorado, e de repente o próprio namorado vai lá e mata a menina. Parece que o amor está esfriando entre as pessoas. Na Alemanha, por exemplo, um jovem estudante, ele entrou e começou a atirar, matou 16 pessoas na Alemanha. Daqui a pouco você olha para o Brasil. O Brasil hoje é conhecido como o país do futebol. Lá no Brasil, você que é brasileiro sabe, lá os brasileiros amam o futebol. Só que agora o amor está esfriando até mesmo no futebol. Você ouviu falar do caso desse goleiro que você está vendo na tela? Isso machuca a gente. Agora, o que você está vendo aí na tela? Eu vou aproximar para você. O que você está vendo na tela, uma mãe teve essa criança e não quis ficar com a criança. Cavou um buraco, enterrou, colocou areia por cima e foi embora. Acontece que um cachorro vira-lata foi passando, ele viu aquele amontoado de areia, e ele começou a cavar. O cachorro foi cavando um amontoado de areia. Acontece que quando ele começou a cavar, liberou as narinas, e a criança que estava enterrada voltou a respirar. E a temperatura da terra aqueceu a temperatura da pele. Acontece que alguns populares passaram, viram, pegaram o menino, fizeram de tudo, chamaram o médico, e eu quero lhe dizer uma coisa: hoje o menino está vivo para a honra e glória de Deus. Agora, se uma mãe tem coragem de fazer isso, eu lhe pergunto, o amor está esfriando? Sim ou não? O que me impressiona é o que você também vai ver nesse vídeo agora. Eu não sei se você acompanhou essa reportagem. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma cena dramática no Brasil, registrada por câmeras de vigilância. Noite de segunda-feira, uma mulher caminha pela rua vazia, deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. 23 minutos depois, um catador se aproxima da caçamba, começa a revirar o lixo e leva um susto. Parece desorientado e corre em direção a uma escola. Volta acompanhado de um professor que mexe no lixo e retira um bebê. Pode tirar o vídeo? Dá para você entender se o amor está esfriando ou não? É por isso que eu não sei se você acompanha, eu estou falando só dos casos do Brasil. Um jovem que entra no Rio de Janeiro, numa escola em Realengo, e sai matando vários colegas daquela própria escola. Parece que todos os sinais estão acontecendo, e tem gente que está voando, tem gente que não está nem aí. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam egoístas, os homens seriam avarentos. A Bíblia fala que nos últimos dias eles seriam arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, implacáveis. A Bíblia fala que eles seriam caluniadores, traidores, cruéis, inimigos do bem. Os homens são assim hoje, sim ou não? E as mulheres do mesmo jeito. Homem e mulher, a palavra de Deus ainda diz assim, ó: quando Jesus estiver perto de voltar, os homens vão ser mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós vamos ter um culto aqui nesta noite. Onde vai dar mais gente? Um culto aqui nesta noite ou uma festa em algum lugar da cidade? Naturalmente é uma festa, porque as pessoas hoje estão mais amigas dos prazeres que amigos de Deus.
Tudo que você viu até agora são os sinais gerais da volta de Jesus. Eles vão acontecendo para que você se prepare para a volta de Jesus. Quantos que estão aqui nesta noite querem dizer assim, eu vi e tenho certeza que os sinais gerais estão acontecendo? Eu vi isso, levanta a mão para eu ver. Sabe por que os sinais estão acontecendo? Porque você precisa se preparar para a volta de Jesus, porque tem 2 sinais que acontecem, Jesus volta. O primeiro, você olha para a Bíblia, não precisa procurar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz assim, e quando falarem de paz e o que mais? Segurança, haverá a repentina destruição. Só existem 2 textos da Bíblia que falam e que antecedem a volta de Jesus. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado para todo mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. E aí você olha 1 Tessalonicenses 5:3, quando falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. A pregação do evangelho, as pessoas falando de paz e segurança, e nós temos que entrar na pregação do evangelho. É por isso que você está aqui em Londres. Você acha que você veio para esta igreja nessa noite para quê? Primeiro lugar, é possível que eu esteja falando para você que veio para esta igreja para que você, em nome de Jesus, saia e pregue o evangelho. Evangelize no teu trabalho, evangelize na sua rua, evangelize na sua língua. Ou talvez tenha um outro grupo que está aqui nessa noite, que você que precisa receber o evangelho. Deus ama tanto você, que hoje à noite você poderia estar em outro lugar, mas como Deus quer ver você no céu, Ele o trouxe aqui para a honra e glória dEle mesmo, amém? Porque Jesus não quer que você tenha perdição, porque a porta está se fechando. E o último texto desta noite, ele diz assim, Mateus 24, versículo 44. Por isso ficai também vós o quê? Agora vamos falar bem forte. Por isso ficai também vós. Só uma colocação. Existem 2 palavras parecidas, com significados diferentes. A primeira palavra, apercebido. A segunda palavra, percebido. No texto de Mateus capítulo 24, versículo 44, aparece a palavra apercebido ou percebido. O que significa dizer percebido? Procure em qualquer dicionário. Percebido. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Apercebido. Você se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Qual a palavra que tem no texto? Percebido ou apercebido? Você entendeu por que Deus trouxe você aqui nesta noite? Não é para que você saiba que Jesus vai voltar, é para que você saia daqui já preparado para a volta de Jesus, amém? Lá no Brasil eu vi uma entrevista numa revista que me chocou, e lá dizia o seguinte: os pesquisadores detectaram uma nova categoria, agora as dos evangélicos não praticantes. Em um intervalo, segundo eles ali, de 6 anos, 4 milhões de evangélicos, segundo a revista Isto É, deixaram de ter vínculo com as igrejas. Irmão, dá para tu entender, Jesus está perto de voltar, Jesus não vai voltar, Ele já está voltando, e tem gente que está saindo da igreja, tem gente que está preferindo os vícios, tem gente que está preferindo fazer aquilo que não presta, aquilo que é errado. O tempo do mundo está chegando ao final, e agora, sabe o que, é que a Bíblia diz? Que um dia eu e você vamos acordar. Talvez você vai acordar lá na África, na sua terra. Você pode estar lá. Ou talvez você vai acordar no seu país, lá no Brasil. Você pode ser que você volte para lá. Portugal, não sei. Ou talvez aqui em Londres. Acontece que nós vamos ter um dia comum. Daqui a pouco, irmãos, haverá um grande terremoto. Apocalipse fala isso. Ah, pastor, o que o senhor está falando eu não acredito, não interessa, não depende de você. Está profetizado. Se tudo que eu lhe falei aconteceu, imagina o que eu vou lhe dizer agora. Haverá um grande terremoto. Os 4 cantos do globo serão abalados. Londres vai tremer. Inglaterra, Suíça, Portugal, América do Sul, Estados Unidos, Canadá. O mundo vai tremer. As pessoas vão ficar desesperadas de um lado para o outro. Nesse momento vai faltar energia em todo o planeta. Os geradores vão ser acionados, eles não funcionarão. As pessoas vão correr para um lado, correr para o outro, o chão vai se abrir, os tetos vão vibrar,
Daqui a pouco as pessoas vão olhar para cima, e lá na constelação de Órion, no centro, na nebulosa de Órion, vai ter uma luz do tamanho de uma pequena mão. Essa luz vai começar a brilhar. A luz vai brilhando, 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 brilhando intensamente. Daqui a pouco as pessoas vão olhar para o céu. Deus vai tocar no movimento de rotação, para que todo o planeta ao mesmo tempo veja a mesma imagem. Para que isso aconteça, Deus vai interferir no movimento de rotação. No Japão, a América do Sul, no Oriente ao Ocidente. As pessoas vão olhar para cima, e elas vão olhar agora algo que vai impressionar. Do tamanho de uma mão vai aumentando agora, uma pequena mão vai aumentando, aumentando. De repente as pessoas vão olhar e vão perceber vários anjos, e os anjos vão estar nas nuvens, batendo asas. E sabe o que é que a palavra de Deus nos orienta? É que haverá no centro um trono de ouro. Sentado neste trono haverá o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que foi morto e reviveu. Aquele que vai estar sentado no trono. Acima dele haverá um lindo arco-íris, e ele vai descer com os anjos, e os anjos vão estar tocando trombetas no som melodioso. E o som vai ser tão lindo, tão poderoso e tão profundo, que vai penetrar nas sepulturas. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Diga amém. E nesse momento, sabe o que é que vai acontecer, irmãos? Jesus vem até o primeiro céu. Existem 3 céus. O primeiro é esse aqui, ó, onde tem as nuvens. O segundo, sol, lua, estrelas e o espaço sideral. O terceiro céu, há uma linda casa preparada para você e para sua família. Jesus vai sair do terceiro céu, vai passar pelo segundo céu, vai chegar no primeiro céu. Ele não vai tocar em Londres, ele não vai pisar em Londres, ele vai ficar no primeiro céu. O anjo agora vai bater a asa, vai chegar nas ruas de Londres, no mundo, e vai chegar perto de você e vai falar para você: e aí, está pronto para ir para o céu? De repente o seu parente que morreu, talvez o seu filho que morreu, a sua mãe que morreu, um dos pioneiros da igreja, vai agora se aproximar de você. Haverá o maior reencontro da história. Nesse momento as famílias se reencontrarão. Haverá um lindo abraço agora. Os anjos vão ficar olhando, percebendo a emoção de todos nós. Aí nós vamos subir para o céu. Sabe o que é que a Bíblia fala, irmãos? Nós vamos ser conduzidos até as nuvens. Nós vamos chegar no céu, olhar para Jesus. Ele vai falar assim: ó, vinde benditos de meu Pai, agora vamos entrar no gozo do nosso Senhor. Nós vamos viajar uma semana, do primeiro céu ao terceiro céu. Uma semana viajando, Jesus apresentando o espaço. E daqui a pouco nós vamos chegar à porta do terceiro céu. E o que olhos não viram, William, como é que você chegou aqui? Que maravilha, que alegria que você veio, que bênção. E você vai olhar para essa pessoa: mas como é que é seu nome? Eu sou Daniel. Todos receberão uma linda coroa. Vai ouvir: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não mais existem. E você vai ouvir agora: o universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação.
E agora nós vamos estar sentindo daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram para todo sempre que Deus é amor. Não haverá câncer, Você acredita que na altura do campeonato ainda tem gente que está literalmente despreparado para a volta de Jesus? É por isso que você veio aqui nesta noite. Deus tem pressa, Deus tem urgência, Deus quer salvar você. Mas a única coisa que você não pode fazer é estragar o plano de Deus. Não atrapalhe Deus, deixe Deus revolucionar você. Por que você acha que você está aqui nesta noite? Se Deus não quisesse, você não entraria aqui. Se Deus não quisesse que você viesse para essa igreja, você não teria entrado aqui. Deus teria desviado o rumo. Mas como Deus quis que você estivesse aqui, Ele usou alguém. Deus está chamando você. Se Jesus estivesse voltado hoje, talvez você seria queimado, a sua família seria queimada. Mas Ele não voltou, porque Ele quer salvar a minha família, Ele quer salvar a sua família, Ele quer salvar todos nós. E isso depende de mim e de você. E o que você fará de Jesus chamado Cristo nesta noite? Nesse momento você vai dar uma olhada agora no último vídeo. Esse vídeo que você vai ver na tela retrata aquilo que vai acontecer em Londres, no Brasil e no mundo. Tudo que foi relatado na palavra de Deus. Amém? Esse grande dia está chegando. E Deus é tão bom que Ele trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer dar esta oportunidade para você. Eu conheci um rapaz, e por um bom tempo ele estava com vícios na sua vida. E os seus relacionamentos sempre eram com vícios. Acontece que o tempo foi passando, ele casou, e a sua esposa ela foi batizada na igreja adventista do sétimo dia. E essa mulher orou muito por esse rapaz, mas orava intensamente por ele. Acontece que ele aceitou estudar a Bíblia, fez um estudo bíblico completo. Terminou o estudo bíblico, ele falou: não, eu não aceito. A esposa continuou orando mais e mais. Ele reiniciou o estudo bíblico, estudando a Bíblia, se preparando para o batismo. Terminou o segundo estudo, ele falou: eu não vou. E a esposa continuou orando, até que no terceiro, ele falou: chegou o meu momento. Em dezembro do ano passado, o Wilk desceu as águas batismais para a honra e glória de Deus. Amém? Foi liberto do vício e nesta noite ele já está nas mãos de Deus, nos braços de Jesus. Quero convidar aqui o Wilk que vem à frente, por gentileza, em nome de Jesus. Pode vir, sem nenhum preconceito, mas para a glória de Deus. Uma salva de palmas, porque o Senhor foi vitorioso na vida daquele rapaz. Deus abençoe você, campeão. Louvamos o nome de Deus, porque aqui é fruto de uma oração. A esposa orou. Um homem que estava envolvido com vícios, mas um homem que foi capaz o suficiente de tomar a melhor decisão da vida dele. Perder todos os vícios, mas ganhar Jesus Cristo na vida dele. Sabe quem vai salvar esse rapaz? Não é vício nenhum.
Sabe quem vai salvar esse rapaz? Não é dinheiro nenhum. Sabe quem vai salvar esse rapaz? É Jesus Cristo. Só que ele tem um pedido de oração muito especial. Ele está nas mãos de Deus. Mas ele tem um irmão, o nome dele é William. E o irmão dele, se não está assistindo ao vivo esta mensagem, se não está ouvindo, ele vai assistir essa mensagem. E ele falou algo para mim que mexeu comigo. Ele tem um sonho. Ele não quer ir para o céu sozinho. Esse rapaz ama o irmão, ama a dona Olga, que é a mãe. Ele ama a família. E ele me procurou desesperado, pedindo: pastor, ora pelo meu irmão. Eu quero que meu irmão saia há mais de 15, quase 20 anos, envolvido com vício e dá pesada. Pastor, eu queria que você fizesse um favor para mim, porque eu tenho um sonho. E eu pergunto para você: você quer ver o seu irmão no céu? Quero, gostaria muito. Gostaria que ele mudasse de vida e aceitasse Jesus, que só Jesus que pode resgatá-lo de onde que ele está. O William, ele vai em algum momento assistir este sermão. E nesse momento, o que você me pediu, eu vou colocar para você fazer. Olha para aquela câmera, segura esse microfone, você pode fazer um apelo para o seu irmão. Gostaria de pedir para o William, que é meu irmão, eu gosto muito dele, gosto muito da minha mãe, e gostaria muito que ele mudasse de vida, tomasse uma atitude e se entregasse para Deus, que a vida que ele está, só Jesus para libertá-lo. E ele sabe o tanto que eu amo e que Deus também o ama, que depende dele aceitar Deus para ele poder ser resgatado. Que só isso que eu acredito que possa tirá-lo da onde que ele está, antes que seja tarde. É isso que eu gostaria de falar. Se Jesus transformou a vida desse rapaz, ele pode transformar a vida do William, ele pode transformar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu pergunto, você foi batizado? Eu fui batizado em dezembro do ano passado, e depois que eu me batizei, eu senti uma mudança muito grande na minha vida. Graças a Deus eu parei de fumar e parei de beber. A luta é constante, mas graças a Deus eu estou firme até agora. E eu te pergunto, vale a pena? Com certeza, vale. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe você e que Deus salve a sua família e o William e a todos nós em nome de Jesus, amém? Nesse momento eu preciso fazer uma oração agora aqui nesse lugar. E eu quero orar por você que veio aqui. Deus, ele está ansioso em ver você no céu também. Mas eu quero orar por você que está aqui nessa noite, que sabe, você não adianta se auto-enganar. Você sabe que se Jesus voltasse hoje, você estaria fora do céu. Se Jesus já tivesse voltado, você não estaria no céu. Você sabe que você fica enrolando a Deus. Você sabe que você diz para todo mundo que você acredita em Deus, mas é uma mentira sua. Porque você está vivendo como se Ele nunca existisse. A verdade é que você não tem tempo para Ele. Você fala que ama a Deus. Como? Quando a gente ama alguém, a gente quer estar direto com essa pessoa, a gente sonha com essa pessoa, a gente quer estar junto com essa pessoa, e Deus, parece que você mal tem tempo para Ele, mas nesta noite você reconhece que você quer ir para o céu, e você sabe que para ir para o céu, você tem que fazer o que todo mundo da Bíblia fez. A Bíblia diz assim, aquele que crê em Jesus, aquele que crê e for batizado, será o quê? Primeiro lugar, quantos aqui creem em Deus? Levante sua mão e diga amém. Quantos aqui querem ser salvos? Levanta a mão e diga amém. Então só falta uma coisa e depende de você. É ser batizado. Será que nesta noite tem alguém aqui entre nós que você ainda não foi batizada? Você, mulher que está ouvindo aqui nesta noite, você gostaria de, assim como o Wilk, você gostaria de se preparar para o batismo? E você nesta noite gostaria de dizer: Deus, eu quero entregar a minha vida a Cristo.
Chega de estar demorando. Eu te pergunto, e se você por acaso morrer amanhã, morrer depois da manhã, o que será da sua vida? A nossa vida é uma vela, a qualquer momento pode se apagar. E Deus sabe que existe você, e você está aqui, você que é mulher, está aqui nesta noite. Alguém te convidou, talvez você está vindo, mas você quer não só apenas ir para a igreja, você gostaria de dizer: Deus, eu quero ir para o céu. Deus, eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu não posso sair desta igreja do jeito que eu entrei. Chega, eu só admiro. Deus não precisa de admiradores, Deus precisa de pessoas que se entreguem a Ele. Judas passou 3 anos com Jesus e está perdido. Não basta você admirá-lo, você precisa se entregar a Ele. E nesta noite, a Bíblia diz: a alegria no céu, quando um pecador... Será que tem aqui alguma mulher que gostaria de dizer: Deus, eu quero ser batizada, eu quero tomar uma decisão ao lado de Jesus? Talvez você está me ouvindo, quem sabe você até já se entregou para não deu certo, está pensando ter um outro relacionamento, e o relacionamento com Jesus é quando? Talvez você está no mesmo relacionamento, talvez você ainda não teve um relacionamento. É o momento de Jesus ter uma oportunidade na sua vida, porque Deus sem você, Ele é Deus. Você, filha, sem Ele, você não é nada. E se Jesus não veio ainda, é porque Ele quer que você venha primeiro. Será que tem aqui alguma mulher entre nós? Eu quero fazer uma oração especial por você, que gostaria de dizer assim: ó, Deus, eu quero me preparar para o batismo e eu quero mudar de vida, sim. Chega de brincar, eu quero estar ao lado de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Deus está neste lugar, amém. Deus seja louvado em nome de Jesus, amém. Bendito seja o nome de Jesus. Quero convidar vocês, vem aqui, quero cumprimentá-las em nome de Jesus. Irmãos, para esse momento, sem preconceito nenhuma, salva de palmas para Deus. Deus abençoe você, filhinha, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu quero orar com vocês aqui, amém. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Será que existe aqui mais alguma mulher que gostaria de dizer: eu quero me preparar para o batismo? Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus, amém. Tem mais aqui alguma mulher que gostaria de dizer: Deus, eu preciso me preparar para o batismo? Eu sei que não é fácil, mas você gostaria de dizer: eu preciso. Você não precisa sentir nada, você tem que saber que tem que ser batizado e ponto final. Será que existe mais alguma mulher que gostaria de dizer: eu quero me preparar para o batismo? Tem aqui alguma mulher em nome de Jesus? Levante-se e vem agora. Jesus precisa de você. Pelo incrível que pareça, filha, você nem deveria ter saído daquele hospital. Você nem deveria ter recebido o que você recebeu. Você nem deveria ter sido livrada daquele acidente, mas Deus livrou você. Deus está segurando você com as suas preciosas mãos. Mas você precisa se abraçar com Jesus nesta noite. E como abraçá-lo tão longe assim? Existe aqui mais alguma mulher que gostaria de dizer: Deus, eu quero me preparar para o batismo. Eu preciso de Jesus. Existe aqui mais alguma mulher que quer se unir a esse grupo? Em nome de Jesus, filha, levante-se e venha para Cristo. Ele está de braços abertos. Talvez você está perguntando: mas pastor, por que eu tenho que ir aí? Porque Jesus não morreu por você lá, Ele morreu aqui. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para a honra e glória de Deus. Amém. Deus seja louvado. Ainda temos 1 minuto para você, filhinha. Você que está aqui, venha para Jesus agora. Aproveita a oportunidade, vem para Cristo. Deus está se humilhando para você. Deus está implorando para você. Deus quer salvar você. O que você fará de Jesus chamado Cristo nesta noite? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós ainda temos alguns segundos. Deus seja louvado. Existe mais alguma mulher que está na galeria? Talvez você está aqui deste lado, você está aqui deste lado, e você gostaria de dizer nesta noite: Jesus, eu te amo, Jesus, me ajuda, eu já fiz tantas escolhas erradas, e agora, Jesus, eu estou vendo que é a melhor escolha, mas eu não consigo fazer. Jesus, me ajuda. Então, filha, venha para Jesus agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha para Cristo agora. Deus seja louvado em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Deus. Amém. Deus seja louvado.
Amém. Nós ainda temos 15 segundos. 11 segundos. 7 segundos. 4 segundos. 1 segundo. Existe mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para a honra e glória de Deus. Amém. Talvez você está aqui, homem, e você sabe que você precisa de Jesus. Você sabe que a sua vida só vai ser transformada se você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Tem aqui algum homem corajoso que gostaria de dizer: eu dependo de Jesus, eu quero me preparar para o batismo, eu quero entregar a minha vida a Deus. Tem algum aqui em nome de Jesus? Amém. Uma salva de palmas para a honra e glória de Cristo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado, Ele está aqui nesse lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Deus seja louvado, amém. Nós vamos orar aqui com esse grupo. Mas será que tem mais alguém? Você que é mulher, você que é homem, pelo incrível que pareça, Deus está me pedindo para eu esperar mais um pouquinho. Se alguém achar que está demorando, você é livre de levantar de onde você está e ir embora. Mas Deus quer abraçar mais alguém aqui nesta noite. Será que existe mais alguém que gostaria de dizer: eu quero me preparar para o batismo? Jesus, ele não precisava ser batizado, né? Mas ele foi, porque ele quis dar o exemplo para você. Existe mais alguém que gostaria de dizer: eu quero entregar a minha vida a Cristo agora? Deus seja louvado. Uma salva de palmas para Deus. Vem para Jesus agora. Eu vou orar aqui com esse grupo. Deus tem um plano muito especial para vocês. Talvez você teve que sair do seu país para se encontrar com Jesus em outro país. Porque Jesus vai tirar deste mundo e vai te levar para um outro lugar, que é o céu. Eu sei que ainda precisa vir mais alguém. Eu estava indo para a igreja naquela noite. Estava eu e uma senhora. Estávamos passando, ela parou, olhou para um homem que estava bebendo com seus amigos no domingo à noite. Olhou para ele e falou assim: Edson, vamos para a igreja. Eu me lembro quando aquele homem olhou para aquela senhora que estava do meu lado e falou assim: ô irmã, hoje não. Hoje eu estou bebendo com os meus amigos, mas domingo que vem eu vou. Eu não falei nada naquela noite. Eu fui pregar naquela igreja. Depois de 1h30, eu voltei pelaquela mesma rua. Tinha um carro parado, 3 letrinhas IML. Deus te abençoe. Eu fiquei assustado quando eu vi aquele carro e de repente eu olhei para o chão e estava um corpo inerte. Um homem que estava literalmente morto. Quando eu me aproximei, sabe quem era? O Edson. Eu vi quando aquela família estava chorando em prantos. Eu vi quando aqueles homens com luvas brancas seguraram aquele corpo e as luvas ficaram vermelhas. Colocaram aquele corpo numa espécie de uma gaveta e colocaram naquele carro. Eu vi a família desmaiando, a família chorando, desesperada, clamando, pedindo socorro, que alguém ajudasse. Aquele homem foi embora daquele lugar morto. Aquele homem foi enterrado. No funeral eu vi o desespero da família. E eu fiquei pensando para mim: meu Deus, eu passei na vida do Edson e ele teve uma oportunidade e eu não insisti. Eu não falei uma palavra. Se eu soubesse que era a última noite do Edson, eu teria falado para ele: Edson, você precisa vir. Eu teria insistido. Deus usou aquela irmã para dar uma oportunidade para o Edson, mas o Edson olhou para aquela oportunidade e deixou a oportunidade ir embora. Acontece que os anos se passaram e nós estamos em Londres nesta noite. A oportunidade está nas tuas mãos. Por que deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje? Deus está me dizendo que tem mais alguém. Como eu não sei quem é, eu não tenho o dom da onisciência, é só Ele.
Deus está pedindo para eu esperar um pouquinho mais, para que a igreja ore um pouquinho mais. Existe mais alguém que precisa levantar e vir. Se você não consegue vir à frente, levante sua mão onde você está. Eu vou aonde você está, eu ajudo você a vir para frente. Porque foi o próprio Cristo que disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém. Mais uma pessoa para a honra e glória de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Nós precisamos ouvir um trecho de uma música. Durante essa música a igreja vai estar orando. Você vai estar orando. E se tem mais alguém que sabe que precisa vir, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Jesus esperou muito tempo por você. Desde a cruz do Calvário Ele está de braços abertos. E é injusto você permanecer ainda de braços cruzados. Durante a música, se tem mais alguém que precisa se entregar a Cristo, levante-se e venha. Sonho com o dia em que a dor não existirá, e sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Amém. Esse dia está chegando. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. É simples. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. É Jesus te convidando. A esperança é a esperança para a tua vida. Sem luz. Ele é a esperança para esse planeta, inclusive também para você. A música vai agora para a parte final. Será que tem mais alguém? Você gostaria? Eu quero me entregar a Cristo hoje. Ah, pastor, mas o que eu vou ganhar? O céu. Não pense em você. Pare de ser egoísta. Pare de pensar só em você. Está na hora de você pensar um pouquinho em Deus. Amém. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. É só você falar: eu vou. Então venha para Cristo. Eu vou viver num lugar de amor. Amém. Eu vou viver com Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. A esperança para o mundo. Eu vou viver no Jesus está esperando você. Vem para Cristo agora. Naquele dia você não vai querer ouvir: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Naquele dia você vai querer ouvir: vinde benditos de meu Pai. Então você não vai poder decidir naquele dia. O amanhã não te pertence. A Bíblia diz: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora por esse grupo. Em nome de Jesus.
Deus seja louvado. Amém. Queria pedir a todos que ficassem em pé, por favor. Será que existe alguém aqui entre nós que você sabe que você andou longe dos caminhos de Deus, está afastada? Você está afastado, mas você precisa voltar para os braços de Jesus, ser rebatizado e consertar essa vida enrolada que você viveu, essa vida cheia de falhas. Mas nessa noite você gostaria de dizer: Deus, eu acredito que o Senhor vai voltar, e eu quero viver de fato esperando a volta de Jesus. Tem mais alguém que sabe que precisa ser rebatizado e gostaria de vir para os braços de Jesus? Amém. Uma salva de palmas para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado, amém. Deus é bom. Mais pessoas estão vindo, amém. Se está saindo gente lá da galeria, é porque Deus está dando tempo para você que está aqui embaixo. Por que você é tão insensível com Deus? Será que você quer que Deus leve você para um hospital? Porque Deus quer você. Você nem deveria ter nascido. Deus fez questão do seu nascimento. Deus mantém você, Ele ama você, Ele te ajuda. Por que negá-lo assim? Deus seja louvado. Amém. Tem mais alguém? Ah, pastor, eu vou em outro momento. É você e Deus. Só que Deus está ansioso para dar um abraço em você. Deus quer mudar a tua vida. Não há como, você vai ter que mudar de vida. Você só pode antecipar a bênção de Deus para você e para sua família. Deus seja louvado, amém. Nós vamos orar. Deus abençoe esse grupo aqui em nome de Jesus. Deus está pedindo para eu perguntar, então vamos lá. Existe mais a última pessoa que precisa ser rebatizada ou batizada, precisa consertar a sua vida com Deus. A última pessoa que está aqui e gostaria de dizer: Deus, eu não aguento mais, eu sei que sou eu vou. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, venha para Cristo agora. Existe mais alguém? Levante sua mão onde você estiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe mais alguém? Nós vamos orar aqui com esse grupo. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Grandioso Deus, querido Pai, muito obrigado porque hoje não foi a volta de Jesus. Pelo incrível que pareça, nós agradecemos, Senhor, porque se o Senhor não voltou, há esperança para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Deus, nós queremos nos preparar para a Tua volta através do Teu Filho. Deus, esse povo veio à frente porque quer mudar de vida. Deus, salva cada um deles para a honra e glória do Teu nome. Envia o melhor anjo da corte celestial para protegê-los, andar com eles, e que Teu Espírito possa ser forte no coração de cada um deles. Portanto, Pai, em nome do Teu Filho, estende esta bênção para toda a família deste grupo, onde quer que os seus familiares se encontrem, se eles estão aqui em Londres, se estão na África, se estão no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar, que a Tua bênção os alcance, e quando Jesus voltar com todo poder e glória, toda a família seja salva para a honra e glória do Teu nome. Talvez, Deus, tem alguém que ainda não veio à frente, mas nesse momento nós vamos passar 20 segundos de olhos fechados e calados, porque se tem mais alguém que precisa vir à frente, é o Senhor, e esta pessoa agora é esta pessoa e o Senhor. 20 segundos, Deus. É o Senhor quem fala.
nenhuma das pessoas que estão aqui se percam, mas que todas elas alcancem a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém.